Vai celebrar a festa dos apóstolos Pedro e Paulo neste sábado. Os dois se dedicaram inteiramente a difundir, a propagar o Evangelho. Hoje nós vamos conhecer uma breve história dos últimos passos de Pedro na cidade de Roma até o seu martírio. Uma basílica com dimensões que impressionam. A beleza indica a dignidade do local. A cátedra de bronze feita pelo artista Bernini guarda dentro restos que a tradição afirma ter sido da cadeira de Pedro. O apóstolo que recebeu como missão ser a pedra na qual Cristo construiria a sua igreja é ainda hoje presente através da sucessão papal. A sua festa é também dia de recordar as bases do cristianismo. Na base de sustentação da cúpula do apóstolo Pedro existe um mosaico magnífico com uma inscrição de São Cipriano: daqui deste altar, deste túmulo, refugie a unidade da fé católica e apostólica. A cidade sede do cristianismo recebeu também de Pedro os primeiros anúncios da fé. Por volta dos anos 50, o apóstolo chegou à capital, citada por ele como a Babilônia. Segundo relatos históricos, o apóstolo ficou preso no cárcere mamertino, acusado por Nero de estar entre os idealizadores do grande incêndio de Roma. No local da prisão, ele teria exercido seu ministério, batizando alguns presidiários que se converteram. São poucos os relatos da passagem de Pedro por Roma, mas existem muitas histórias e devoções. Uma antiga tradição conta que, prestes a ser condenado, Pedro decidiu deixar Roma e voltar para Jerusalém. E passando por aqui, pela Via Ápia, se encontrou com Jesus ressuscitado, que fazia justamente o caminho contrário, ou seja, entrava em Roma. Um encontro que deixou marcas. Dentro da igreja, um mármore que teria as marcas dos pés de Jesus. A história conta que, ao encontrá-lo, Pedro perguntou: "Senhor, onde vais?" E Jesus o respondeu: "Vou ser novamente crucificado." E Pedro entendeu que precisava voltar para Roma e abraçar o martírio. Pedro foi crucificado em 67 no então Circo de Nero, onde hoje fica o território da cidade-estado do Vaticano. No centro do circo estava este obelisco, que anos mais tarde foi trazido para o centro da Praça de São Pedro para recordar o martírio do nosso primeiro Papa. O apóstolo Pedro, naquele momento, ele vai ter a sua vida tomada nas mãos dos romanos e ali ele vai ser crucificado de cabeça para baixo, aqui onde estava localizado o obelisco Vaticano, que depois foi trasladado no 1586 para o centro da praça, e esse é o local onde os históricos testemunham que é o local de maior certeza, de maior probabilidade histórica do martírio de São Pedro. Pedro foi enterrado nos arredores do circo, local conhecido como Colina Vaticana. Todo este território era usado para enterrar aqueles que morriam dentro do circo de Nero. A peregrinação a este local começou logo após a morte de Pedro, indicando aqui como o túmulo do apóstolo. A Basílica de São Pedro foi construída em cima das antigas catacumbas. E em 1939, escavações encontraram um muro onde estava escrito: "Aqui está Pedro". Desde o início do cristianismo, essa era uma meta de peregrinação. Quando o imperador Constantino proclamou a liberdade, foi construída a primeira igreja, cujo altar estava em cima do local indicado como o túmulo de Pedro. Os santos padres se pronunciaram acerca da atendibilidade, ou seja, da certeza da presença do túmulo de São Pedro na Basílica Vaticana. A partir do ano 1939, quando começou esse trabalho de reconhecimento de tudo aquilo que estava nas profundezas subterrâneas da Basílica, com uma necrópole que tinha sido enterrada pelo imperador Constantino no IV século para que ali fosse edificada a igreja. Esse túmulo é meta de peregrinação, meta do desejo de chegar perto do apóstolo a cada dia aqui nesse local sagrado. O esplendor do baldaquino, em seus 28 metros de altura, parece proteger o altar onde o sucessor de Pedro, em cima do túmulo do apóstolo, continua dando a vida para que o anúncio não pare. E pelo mundo inteiro, ainda hoje, outros Pedros, outros Paulos não negam Cristo e abraçam o martírio. Hoje,
não parece ser tão diferente. Em tantas regiões do mundo, os cristãos são perseguidos. Aquela lei que podemos chamar lei de Tertuliano, de que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, foi sempre uma constante. Cristãos aqui foram atraídos exatamente porque os cristãos eram assassinados e morriam perdoando. Eis a força do cristianismo.